Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade ao nosso programa de hoje, programa Panorama Bíblico, nós vamos agora para o quadro O que a Bíblia diz. Nós tivemos no último sábado uma pergunta que nos foi feita pelo nosso irmão Douglas Ornelas. O irmão fez uma pergunta baseada no texto de Colossenses capítulo 2, dos versículos 14 a 17, os quais abordam a questão do sábado. Então o irmão nos questionou, nos fez algumas perguntas nesse sentido. Então achamos por bem nós abordarmos esse assunto com mais ênfase nesse dia, onde estaremos falando com relação à guarda do sábado. Temos aqui o nosso pastor presidente nesta manhã, o pastor Natanael Rinaldi Filho. Vamos aproveitar a sua presença e estamos abordando esse texto. Pastor Natanael Rinaldi, é comum os sabatistas em particular, os adventistas do sétimo dia, nos perguntarem, fazer algumas perguntas, nos abordarem e nos fazer algumas perguntas do tipo se podemos matar, se podemos adulterar, se podemos cobiçar a mulher do próximo, enfim. Eles fazem as perguntas sobre os nove mandamentos. E por último, eles nos apresentam o quarto mandamento, a guarda do sábado. Então nos perguntam se nós podemos deixar de guardar o sábado. E como as 9 respostas que nós vamos dar com relação aos 9 mandamentos, não adulterar, não matar, e assim por diante, nós falaremos que não. E nessa questão da guarda do sábado, pastor Natanael, o que nós podemos responder àqueles sabatistas que nos questionam com relação a isso, a guarda do sábado? Nós podemos deixar de guardá-lo? Podemos responder com um sonoro sim. Fato que com certeza seremos questionados e podemos dizer que eles dirão, como podemos responder não aos 9 mandamentos e ao quarto mandamento dizermos sim? E a nossa resposta deve ser dita na autoridade do próprio Senhor Jesus, que à luz da Bíblia disse em Mateus 12:5, que diz o texto: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Com base nesse texto, podemos nós então perguntar: os sacerdotes podiam matar? Podiam roubar? Podiam adulterar? Enfim, violar os 9 mandamentos? Provavelmente eles responderão que não aos 9 mandamentos. Aí então perguntamos: e por que podiam violar o sábado? Eles não terão resposta, mas nós podemos esclarecer, porque os sacerdotes violavam o sábado para atender às exigências dos sacrifícios. Eles rachavam lenha, carregavam água, acendiam fogo. Tudo isso era vedado pela lei, conforme Êxodo, capítulo 35, verso 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Então, se o sábado era subordinado aos sacrifícios, e esses sacrifícios foram abolidos, quando o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, em João capítulo 19, verso 30, ele disse, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Verdade, pastor. Eu gostaria de citar um texto também, importante nós temos essa condição plena do que nós estamos falando, porque alguns acham que a questão do adventista do sétimo dia com relação a nós é apenas a questão da guarda do sábado. Na realidade não é bem isso. O adventista ele tem o sábado como a salvação condicionada ao sábado. Eu gostaria de citar um texto, depois eu gostaria que o pastor também fizesse um comentário em cima disso. Há um texto do livro Conflito dos Séculos, na sua 26ª edição. Essa edição foi editada em 1981. Na página 611,
nós temos um texto escrito pela própria Ellen G. White, que é a profetisa, a mentora espiritual desse segmento. Ela fala assim: o sábado será a pedra de toque de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Aí ela conclui assim: quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Então está bem claro aqui que eles condicionam a questão da guarda do sábado para a salvação. Mas será que eles realmente guardam os sábados, pastor Natanael? A palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 3, verso 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Que é maldito aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. E quanto ao sábado, a lei estabelece que ninguém deveria sair de casa, não podiam acender fogo e várias outras providências. Então nós poderíamos perguntar: será que esse grupo que enfatiza tanto essa guarda do sábado, eles procedem dessa maneira? Logicamente que não, né, pastor? Nós temos a prova concreta e autêntica dessa questão, e o veredito da Bíblia é bem claro. Gálatas 3, versículo 10 fala maldito. Ainda Romanos 2, versículo 23 também fala: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. E se nós lemos ainda nesse aspecto, pastor, se nós lemos no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 11, nós temos ali uma profecia do próprio profeta, a voz de Deus falando: e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas e as suas luas novas, e os seus sábados e todas as suas festividades. Então nós podemos observar uma profecia sobre a abolição do sábado, que seria cumprida em Cristo. E fato esse, pastor, que é o texto exatamente que o nosso querido irmão Douglas, ele acabou enfatizando, é confirmado por Paulo, Colossenses 2, versículo 14 e 17. Gostaria que o pastor lesse esse texto e desse uma explanação com relação a isso aqui que está escrito e a contestação por parte dos adventistas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele aboliu, cravando ali na cruz, mostrando que a salvação é somente pela graça, que não existe a questão da meritocracia para a salvação, não existe a questão da obra, não existe a questão de guardar um dia para a complementação da salvação. A salvação é única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus que nos é oferecido. E também podemos citar Isaías capítulo 1, verso 13 e 14. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. E ainda lemos em Gálatas 4, 9 a 11.
Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Verdade, pastor. Então esse texto de Colossenses 2, versículo 14 a 17, se nós formos pegar com relação a Isaías e Gálatas, eles estão em perfeita concordância. Então, diante dessa clareza aqui do texto de Colossenses, os adventistas eles costumam afirmar o seguinte, que a palavra sábados aqui não se refere ao sábado semanal, ou seja, o sábado que eles guardam, mas aos sábados cerimoniais ou anuais. Então eles usam sempre o texto de Levítico, capítulo 23, entre os versículos 1 e o versículo 39. Mas nós, nesse tocante, nós temos pelo menos 3 razões que nós podemos abordar nesse sentido, que essa interpretação dos adventistas está completamente errada. A primeira razão que nós podemos abordar aqui, bem simples, os chamados sábados anuais ou sábados cerimoniais eram festas, e essas já estão incluídas na expressão dias de festa ou sábados anuais, que nós vemos aqui em Colossenses 2, versículo 17. Está bem claro, está falando dos 2 sábados. Nós temos também na sequência aqui, que nós podemos abordar, o que está relacionado nesse Levítico 1, Levítico 23, do versículo 1 a 39. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, a festa da expiação, a festa dos tabernáculos, tudo está incluso nesse Levítico 23. Então, nós temos a razão absoluta aqui no capítulo 2 de Colossenses, versículo 14 e 17, que está falando do sábado anual, mas também do sábado semanal que eles guardam. Nós temos também uma segunda razão que nós podemos abordar, a expressão dias de festas, lua nova e sábados. É a forma para indicar o quê? Dias sagrados anuais, mensais e semanais. Isso os nossos ouvintes podem conferir nos livros de Números 28, versículo 9 a 17, 1 Crônicas 23, versículo 31, segundo livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 4, e assim por diante, o próprio Oséias, capítulo 2, versículo 11, que o pastor já sabiamente assim nos apresentou. Nós temos uma outra razão, terceira razão. A palavra sábado e dia de sábado, ou seja, no singular ou no plural, ocorrem 60 vezes no Novo Testamento. E em 59 dos casos, os adventistas reconhecem o tratado do sábado semanal. Só que nesse aqui é justamente o que eles contestam. Por quê? Eles teriam que admitir que então Paulo assim falava. Apenas mais um complemento aqui, pastor, que nós podemos falar com relação a isso. No Novo Testamento, nós temos os mandamentos, dos 10 mandamentos, apenas o sábado não é mencionado. Apenas o sábado não é mencionado. Todos os outros 9 mandamentos são repetidos no Novo Testamento. Nós temos aqui, só para o ouvinte ter uma noção exata, adorar somente a Deus 50 vezes. Contra a idolatria 12 vezes. Não tomar em vão o nome de Deus 4 vezes. Honrar aos pais 6 vezes. Não matar mais de 7 vezes. Não adulterar 12 vezes. Não furtar 6 vezes. Não dar falso testemunho 4 vezes. Não cobiçar 9 vezes. O pastor enxerga alguma vez dizendo o mandamento de guardar o sábado, nessa sequência que nós acabamos de falar? Mas o mandamento de guardar o sábado não é ordenado em parte alguma dos 4 evangelhos, nem no livro de Atos, nem nas epístolas, nem no Apocalipse. No período neotestamentário, milhares de gentios converteram-se a Cristo. Então não podemos ver qualquer implicação dessa guarda do sábado. Perfeito. E se guardar o sábado fosse realmente necessário, fosse uma ordenança do Senhor, é óbvio que Paulo, que é o apóstolo dos gentios, é o nosso apóstolo, ele teria ensinado isso aos novos convertidos. E se nós lemos Atos, capítulo 20, versículo 27, olha o que Paulo fala. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, se Paulo declara nunca ter deixado de anunciar todo o conselho de Deus, logo nós concluímos o quê? Se a guarda do sábado fosse aconselhada, Paulo assim tinha nos passado essa ordenança de Deus. Então, é algo que nós
temos plena consciência disso. Tem um outro aspecto que nós podemos abordar, pastor, a questão dos fusos horários. Então, se nós formos analisar, o sábado ele não pode ser guardado em todo lugar do planeta, porque tem a diferença de fuso horário. Então, qual seria o sábado daqueles países em que há diferença de horário? Há alguns países que não há o amanhecer, não há o anoitecer, o sol se permanece. E o livro de Levítico 23, versículo 32 fala: sábado de descanso vos será, então afligirei as vossas almas ao 9 do mês, da tarde, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então o sábado só poderia ser guardado de um pôr do sol até o outro. Então, devido à inclinação do eixo da Terra, onde em muitos lugares do planeta assim acontece, o sol não se põe durante a semana e até mesmo o mês. Então ficariam sem guardar esses sábados durante esses meses. Teríamos lugares aí que estariam pecando contra o Senhor, porque não tem como fazer o amanhecer e o anoitecer. Então está bem claro com relação a isso. E nós podemos abordar um pouco mais, pastor, ainda temos um pouquinho de tempo, nós podemos estar abordando os que guardam o sábado atualmente, ou agem com hipocrisia, ou ignoram como se deve guardá-lo. Porque nós temos aqui a sequência de como era a guarda do sábado. Gostaria que o pastor fizesse essa explanação e depois desse até uma conclusão com relação a tudo que nós falamos nesta manhã com relação a isso. O livro de Êxodo, ele particularmente ensina como se devia guardar o sábado. Primeira providência seria não acender fogo, conforme Êxodo 35:3. Não se podia sair de casa, Êxodo 16:29. Deveria-se obrigar todos os que estivessem dentro de suas casas a também guardar o sábado. Isso encontramos Êxodo 20:10. E obviamente não se podia obrigar outra pessoa a trabalhar em seu lugar. No entanto, nenhum destes preceitos bíblicos são observados pelos atuais sabatistas. Há inclusive reuniões em suas igrejas nos sábados, para os quais muitos vão de ônibus, obrigando motoristas a trabalharem para eles. Até mesmo o simples uso da eletricidade no sábado seria condenável, pois obriga funcionários da companhia de energia a trabalhar no sétimo dia. Então, podemos concluir: como devemos tratar um cristão que insiste em guardar o sábado? Com misericórdia, pois ainda que não seja necessário guardar o sábado, tal pessoa não o faz por mal, mas por falta de esclarecimento, pensando estar com isso agradando a Deus. Não devemos discutir com eles, pois a questão não é guardar ou não guardar o sábado, mas o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso Paulo não condena tal pessoa, mas a vê como alguém débil na fé, que ainda não compreendeu plenamente a nossa liberdade em Cristo Jesus. É verdade, pastor. Nós temos um texto aqui de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 6, que enfatiza bem isso que o pastor acabou de falar. Romanos 14, versículo 1 a 6. Acolheis ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e quem não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas está em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come porque dá graça a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graça a Deus. Pastor, eu penso que a ênfase dessa nossa resposta que nós demos ao nosso irmão Douglas e os demais ouvintes, nós devemos enfatizar essa questão aqui do sábado.
quando Jesus aqui mesmo fala, Mateus 12, versículo 5, ou não tendes lido na lei que os sábados os sacerdotes do templo violavam o sábado e ficavam sem culpa? Então fica bem claro que os sacerdotes tinham suas funções sacerdotais naquele dia que eles tinham que fazer. Nós temos a questão da circuncisão e tantas outras coisas que eles tinham que fazer. Então eles ateavam fogo à lenha, carregavam água, tudo para fazer isso. Então nós entendemos aqui que o sábado ele estava o quê? Subordinado ao sacrifício, não estava acima dos sacrifícios. E quando Jesus vem, que o senhor sabiamente citou, João 19, versículo 30, está consumado, inclinado a cabeça, entregou o Espírito e disse está consumado. Então foi o sacrifício perfeito. Então se cessou o sacrifício. Então, se o sábado estava subordinado aos sacrifícios, cessando-se os sacrifícios, cessou-se também a guarda do sábado. Então fica bem claro essa questão. Ainda o escritor da carta aos Hebreus, um texto também que nós podemos enfatizar, Hebreus 7, versículo 12 a 18, fala assim, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais, manifesto é ainda ser a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, porque não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a verdade da vida incorruptível, porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então nós temos esses textos que enfatizam a questão do novo sacerdócio através de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos sacerdotes de Cristo, todos nós somos feitos sacerdotes de Cristo. Então na questão da guarda do sábado, quando Jesus assim aplica nesse sentido, que os sacerdotes do Antigo Testamento assim faziam, e nós também estamos livres da guarda do sábado com relação àquilo que a Bíblia assim nos fala. E o apóstolo Paulo, que era um exímio conhecedor da lei, e como nós encontramos nas suas epístolas, tanto as igrejas como pastorais, como o irmão já disse, ele não ensina em nenhum lugar a guarda do sábado. Mas, quando ele vai falar a respeito da lei, ele oferece dois exemplos em Romanos e dois no livro de Gálatas. Em Romanos ele oferece a figura de Abraão, que Abraão é considerado o pai da fé. E quando Deus mostrou as estrelas do céu e disse que ele seria, a sua descendência seria como as estrelas do céu, ele estava falando e mostrando para Abraão, se ele cresce, aquilo ia acontecer. Era uma promessa. Abraão tinha 100 anos quando aconteceu isso. Não tinha mais possibilidade nenhuma. E Deus, então, conferiu a Abraão essa promessa. Não precisou guardar sábado. A mesma coisa nós encontramos com Davi, quando pecou no Salmo 32. Ele disse que Deus cobriria os seus pecados. E em Gálatas nós encontramos a figura de duas mulheres. Agar, que é a força da carne, que nasceu Ismael, e Sara, que é pela fé, que nasceu Isaac. Então é pela fé que nós somos justificados, conforme diz em Romanos capítulo 4, verso 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E diz mais, no verso 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Amém. Então nós podemos concluir esse assunto, pastor, nós afirmando que a lei de Moisés foi cumprida por Jesus Cristo, que a superou com quem? Com a lei do amor. A lei de Moisés foi superada por Jesus Cristo através da lei do amor. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. Ainda Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi, por Cristo, abolido. Então o velho pacto, a antiga aliança de Moisés, com as suas ordenanças em Cristo foi abolida. Efésios 2, versículo 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E completando com o versículo que o nosso irmão Douglas assim perguntou, Colossenses 2, versículo 16 e 17, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, quando os sabatistas dizem que a palavra sábado aqui de Colossenses não se refere ao sábado semanal, mas aos anuais, os cerimoniais de Levítico 23, isso não é verdade, pois os sábados anuais e cerimoniais já estão inclusos na expressão dias de festa. Então nós vemos aqui, por causa dos dias de festas, aí depois vem separado, ou da lua nova, ou dos sábados. Então está bem claro que esse sábado aqui é o sábado que é o sétimo dia. É a única vez que os sabatistas, eles traduzem essa palavra, interpretam essa palavra aqui como se fosse sábado cerimonial. A única vez, nas outras 59, eles aceitam como sábado semanal. Então fica bem claro para nós que a guarda do sábado ela foi abolida por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos o mandamento do amor e não o mandamento da lei.